Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente fala sobre um dos indicadores mais populares e eficientes do mercado financeiro, tanto para quem faz swing trade quanto para quem opera no day trade, RSI, ou em português, IFR, Índice de Força Relativa. Se você quer aprender de uma vez por todas como usar esse indicador, fica comigo até o final do vídeo, porque além de passar como funciona o IFR, eu vou te apresentar uma estratégia clássica de Larry Connors, famoso trader norte-americano, usando exatamente esse indicador. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora. IFR foi desenvolvido por quem? Welles Wilder. Foi publicado no seu livro em 1978. E o que é o Índice de Força Relativa, IFR? É um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preços. Se ele é um oscilador, como que ele vai funcionar? Ele vai oscilar de 0 a 100. Eu não vou tratar da fórmula do IFR aqui nesse caso, a gente vai direto para como usar o IFR, para analisar sobrecompra e sobrevenda, tendência e divergência. Vamos lá. Em praticamente todos os livros de análise técnica, você vai encontrar o seguinte: o pessoal colocando uma linha aqui em 70 e 30. E qual que é a ideia? Superou o nível de 70, a gente vai dizer que o mercado está sobrecomprado. Rompeu o nível de 30, o mercado está sobrevendido. Então o que isso pode indicar para a gente? Por exemplo, no nível de 30, passou para baixo, o ativo está supostamente sobrevendido. Isso pode ser um sinal que o preço está perto de uma reversão para alta. Da mesma forma, se supera o nível de 70, o mercado pode estar muito esticado e, eventualmente, reverter. Só que isso daqui, 70 e 30, não deve ser usado de forma fixa. E o que subiu demais pode continuar subindo. O que caiu demais pode continuar caindo. Dependendo do mercado, do ativo, do tempo gráfico que você vai usar, do período do IFR, isso aqui pode ser diferente. De repente é 80-20, pode ser 90-10. Então isso você vai ter que pegar, analisar o ativo que você está operando, com o tempo gráfico que você vai operar e fazer esse tipo de estudo. Não aconselho que você opere isso de forma isolada, como a gente já vai ver. E com isso você também pode evitar entradas falsas. Por exemplo, você marcou aqui o nível de 90, por exemplo. Você está marcado o nível de 90. E você vê que o mercado já superou esse nível de 90. E está com uma perna 1 de impulsão, por exemplo, bem íngreme. Então é um momento para você evitar operações de compra. Pode ser usado também como tendência. Tendência de alta. IFR tende a permanecer entre 40 e 90, com zona de 40 e 50 atuando como suporte. E tendência de baixa, ele vai ficar entre 10 e 60, com zona de 50 e 60 atuando como resistência. E a gente pode usar também como divergência. O que significa isso? Os topos e fundos do ativo não correspondem aos topos e fundos do indicador. Pode sinalizar um alerta de possível reversão. Divergência de baixa, quando os topos do gráfico estão cada vez mais altos e os topos no IFR estão cada vez mais baixos. Divergência de alta, quando os fundos no gráfico estão cada vez mais baixos e os fundos no IFR estão cada vez mais altos. Então, a divergência de baixa, olha só, você tem aqui topos e fundos, ó, topos e fundos. Aqui ele faz exatamente esse ponto aqui, ó. Ele vem fazendo exatamente isso. Ok. A partir daqui, ele vai fazer o seguinte. Aqui o movimento de impulsão, aqui também, correção. Nesse ponto, foi o topo. Aqui ele renova o topo e aqui ele não renova o topo. Tá vendo que está mais baixo aqui? Eu tenho um topo mais baixo que o anterior. Então isso é uma divergência
de baixa que você pode buscar operações de venda. E a divergência de alta, eu tenho aqui o gráfico renovando os fundos, né? E o indicador IFR ascendente, ó. Tá vendo que ele está ascendente? E aqui é onde você vai buscar operações de compra. Então, beleza. Agora você já entendeu como usar o IFR. Você pode usar como sobrecompra, sobrevenda, para operar tendência e também divergência. E agora eu vou te passar uma estratégia clássica de Larry Connors, IFR2. Vamos lá. Estou aqui no gráfico de 5 minutos, índice futuro. A estratégia original é com gráfico diário, tá? Aqui a gente vai trabalhar no Day Trade. Então, botão direito do mouse, inserir indicador, IFR, IFR, RSI. Inserir nova janela. Você vai vir aqui e colocar a linha horizontal. Por exemplo, se você colocasse de 30, seria aqui e a outra aqui em 70, né? Que é o clássico. Mas de repente sua estratégia pode ser 20, 80, 10, 90. A estratégia do Larry Connors, você vai colocar essa linha em 5. Beleza? E o período do IFR, você vai alterar para 2. Exatamente isso. A estratégia original é somente na direção de compra. Se você quiser fazer na venda, você vai vir aqui e colocar 95. Então está montado o indicador e o período necessário. No gráfico de preço, você vai colocar uma média móvel de 5 períodos. Botão direito do mouse, inserir indicador, média móvel, 5. Ok. É aritmética mesmo, tá? E qual que é a ideia aqui? A estratégia clássica você não faz análise nenhuma de tendência, de suporte e resistência. Quando essa linha que eu coloquei em azul aqui, do IFR, passar abaixo do nível de 5, você vai comprar. Onde é a saída da operação? Não tem stop fixo e também não tem alvo fixo. A média móvel é para gerar a saída da operação. Você compra quando o IFR passa abaixo do nível de 5 e vende quando o preço fecha acima da média móvel. Então é para a saída da operação, tanto no lucro ou no prejuízo. Essa é a ideia da estratégia. Não necessariamente você precisa fazer exatamente assim. Você pode alterar, por exemplo, aqui, você vai alterar para 5 o período do IFR, você vai alterar aqui para 10 e 90, por exemplo. Você pode, por exemplo, analisar se isso aqui é uma região de suporte. É interessante que você faça esse tipo de análise. Eu até vou comprar quando ele passar abaixo do nível de 5, mas quero comprar em um suporte forte. Não é porque uma estratégia é objetiva que você tem que fazer todos os trades. Então, basicamente isso. Passou abaixo de 5, você vai comprar, vai encerrar o trade quando o candle fechar acima da média móvel de 5. Ó, ele passou aqui para baixo, abriu o trade nesse ponto e vai encerrar quando fechar acima da média de 5. Tá vendo? É importante você analisar se faz sentido, porque pode gerar stops muito altos, tá? Então, por exemplo, aqui teve um gain, né? Então ele passou aqui para baixo, abriu a operação e fechou ali em cima, ó, 350 pontos. Para a operação de venda, ó, se você quiser executar, passou aqui acima de 95, você vai vender. Por exemplo, você vendeu aqui nesse ponto e vai encerrar o trade quando o preço fechar abaixo da média de 5. Você vai abrir a operação e encerrar o trade quando ele fechar abaixo da média de 5. Então, esse tipo de estratégia aqui é interessante para você tirar alguns insights. Como eu falei, você pode alterar o período, você pode alterar aqui os níveis de 95 e 5, alterar também a média móvel, fazer um tipo de análise para você executar o trade, analisando suporte e resistência, analisando tendência também. Então, será que não é interessante você analisar, por exemplo, eu tenho aqui um movimento de impulsão, um movimento de correção. E se eu usar esse tipo de abordagem nesse ponto?
e tentar até mesmo alongar um pouco o alvo. Então aqui são insights que você pode tirar para adaptar ao seu operacional. Fechou, pessoal? Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço!